Fala, meu caro, tudo bem com você? Bom, vamos continuar agora a nossa aula 2, né? Essa que fala a respeito de tags de texto, elementos de texto e elementos de exibição ainda como uma imagem, certo? Então, vamos para a prática de uma vez? Cara, vou maximizar aqui o meu Visual Studio, perdão, o meu Visual Code, VS Code. Então eu vou fechar esse arquivo da aula prática 1, que a gente comentou a respeito. Bom, eu vou diretamente criar um novo arquivo, Ctrl N, File New, Ctrl S, eu vou colocar aqui aula2.html, certo? Salvando como HTML, ele já vai interpretar essa seção como HTML, esse arquivo como tipo de texto HTML. Você repara que ele tem várias linguagens de programação que podiam ser associadas. Por que é importante fazer isso e por que vai simplificar o nosso trabalho? Bom, agora que a gente já chegou na aula 2 e você já pensou um pouquinho o que ia sofrer desenvolvendo, agora eu vou facilitar para você, tá? Eu vou apertar aqui, eu vou digitar um ponto de exclamação. Repara que ele dá para mim uma opçãozinha ali embaixo. Por isso que é importante salvar como HTML, que senão ele não te dá essa opção, tá? Você vai dar um Enter, ele vai te informar várias coisas aqui. Ele vai te dar uma estrutura de um HTML bem semelhante ao que a gente criou, não é verdade? Olha que interessante aqui. Para tabular também, eu costumo utilizar o Shift Alt F, tá? E aí ele faz a tabulação para a gente. Então, se você reparar aqui, eu tenho um doctype padrão HTML, HTML language. Olha uma propriedade aqui. Por que eu não passei esse código antes, né? Porque a gente ia ter várias propriedades, várias coisas que a gente ia ter que estar interpretando. Por isso que é interessante a gente fazer aos poucos. Então, language é uma propriedade da tag HTML que vai referenciar qual é a linguagem que a gente está trabalhando. A gente vai trocar de EN de inglês para PT-BR, certo? Português do Brasil. Dentro da head, a gente também está conhecendo novas tags aqui. Bom, e eu vou te explicar cada uma delas. O title aqui você já conhece. Vamos começar de baixo para cima. Esse title, eu tenho aqui o título do documento. E aqui a gente vai falar sobre aula 2 HTML. E aí eu deixo lá descrito sobre o que é essa página. Voltando lá para o começo, o primeiro elemento, deixa eu dar uma ênfase aqui para você, o primeiro elemento que a gente está conversando é o meta. Essa tag ela não tem fechamento, repara. Você não tem um meta e um barra meta no final, certo? Mas é porque a meta... Vamos colocar assim, para deixar mais simples para você, a meta é a meta que você tem na vida, qual que é? Ser um programador de excelência, ser um bom desenvolvedor, ganhar bastante dinheiro. Pois é, a nossa página também tem metas. E dentro dessa meta, ela configura algumas coisas. Por exemplo, a meta que todos os usuários possam nos entender. Como assim, professor? Bom, a gente tem aqui, a propriedade char7, char do inglês é caractere e set é definir. Então, defina o caractere como UTF-8. O UTF-8 é uma padronização de caracteres do seu teclado, certo? Então, vai aceitar acentos, C cedilha, né? E todas as outras letras do alfabeto e caracteres especiais, sem que nenhum passe desapercebido ou seja interpretado de maneira incorreta. Talvez você já tenha acessado algum site e não tenha conseguido ler, fazer a leitura de alguma coisa. Talvez falte esse parâmetro. Tá aí uma boa prática. Quando a gente fala da segunda linha, a gente está falando de outra propriedade, HTTP equivalent, né? Então está fazendo uma equivalência de toda a usabilidade do usuário, que ela seja compatível para quando for utilizado o navegador Edge. Quando o content, ou seja, quando o documento, quando o navegador for Edge, usar a mesma configuração do IE, né? Internet Explorer, porque eles são ambos da Microsoft. O Edge ele é uma atualização do Internet Explorer. Dizem aí que na verdade é o Internet Explorer só que mascarado, né? Então,
A última meta que a gente tem é que a nossa viewport, a gente tem um name aqui, a viewport, ou seja, a nossa tela, pensa em todo esse ambiente aqui, né, que você consegue visualizar dentro do navegador, exceto a barra de tarefas, né, perdão, a barra de busca. Então todo o ambiente que você tem aqui dentro, ele é considerado a sua viewport. E a viewport, ela vai ter um content, né, um tamanho. Esse tamanho, o width, ele vai ser igual ao tamanho do dispositivo. Então ele está estabelecendo aqui que o tamanho da tela e a escala da tela vai ser universal, 1 para 1, a gente pode dizer assim, certo? Então chegamos aí no final da head. Temos aqui a body, ou o corpo, né, o body. A gente tem os elementos de texto. Vamos lá? Elementos de texto, eu tenho aqui H1, que é um título. Eu posso colocar também H2, posso também colocar H3, H4. Alguém lembra até onde vai na aula teórica anterior? Vai até o H6, né? Então H5, H6, certo? Então tenho todos esses títulos aqui. O que vai diferenciar? Então eu vou colocar aqui qualquer coisa, tá? E aí você vai ver a diferença sobre cada um deles. Então tá aí, Ctrl S para salvar, salvei lá na área de trabalho como aula 2, está lá na pastinha, né? Opa, a pastinha estava aqui. Aula 2 e vou mandar abrir esse arquivo. Abriu. Olha o que acontece. Você não está enxergando, mas eu passo um pouquinho aqui para o lado. Maravilha. Ale, Ana, Aline, Natália, Maria e Ale de novo. Você nem consegue enxergar de tão pequenininho que tá. Agora melhorou, né? Bom, se você reparar, você consegue entender que cada um desses títulos ele tem uma enfatização diferente. Um é um pouco maior do que o outro, como está na minha apostila. Você também pode adquirir essa apostila no link da descrição aqui embaixo. Nela vai estar todo o passo a passo, todos os, vamos dizer assim, os conteúdos extras, né, as dicas do material, né, como você pode estar utilizando e assim por diante. Bom, voltando aqui à aula, a gente tem aí então o nome bem disposto na tela conforme utiliza títulos, certo? Continuando, ficou fácil, né? Você já entendeu como é que o HTML funciona rotulando todos os conteúdos, né? Abrindo o tag, fechando o tag. Sinal de maior, sinal de menor, sinal de maior, sinal de menor com uma barra no final para identificar que o conteúdo terminou ali. Bom, continuando, eu vou te passar alguns comandos agora, alguns códigos que vão melhorar a nossa visão, vamos dizer assim, da nossa página, a visibilidade da nossa página. Tem um elemento chamado HR. Esse elemento significa horizontal row, linha horizontal. Essa linha horizontal, ela vai trazer para a gente a experiência de uma linha bem simples, bem fina, cortando um conteúdo, fazendo a separação de uma parte do corpo para outra, certo? Se você reparar, a maioria desses nomes que a gente vem falando aqui são derivados do inglês, então o inglês técnico ele é muito importante. Repara que aqui se eu tivesse, vamos fazer o seguinte, vou colocar um P de parágrafo aqui, vou colocar assim, professor Alessandro, outro P, curso de desenvolvimento front-end, certo? E aí repara que se eu quisesse continuar digitando, posso quebrar ele em várias linhas e assim por diante. Vou salvar aqui, que eu quero que você veja como é que ficou, certo? Vamos fazer o teste. Não removi lá o meu conteúdo, mantive. Olha HR aqui, ó. Olha que interessante, né?
a horizontal row. Então tem uma linha aí que vai do começo até o fim da página, tá? Ele faz essa linha. Repara que, professor Alessandro, o curso de desenvolvimento ficaram em linhas separadas. Se eu quisesse unir isso aqui e colocar no mesmo parágrafo e quebrar assim, ó, eu poderia? Poderia, mas não vai ter o resultado que você espera, tá? Mas, professor, eu pulei linha aqui. Pois é, essa quebra de linha, ela é jogada fora. Ela não é interpretada pelo seu navegador. Quando você quer pular uma linha, certo? Primeiro que você pode utilizar elementos diferentes para fazer essa quebra. E usar o CSS para mudar margem, mudar padding, mas isso a gente vai ver mais para frente. Aqui a gente pode utilizar, dentro do P mesmo, mais uma tag chamada BR. Essa tag BR, Break Row, ela quebra a linha de uma linha para outra. Então, professor Alessandro, curso de desenvolvimento front-end. Então, F5 aqui, ó, tá lá, tá quebrada a linha. Não é uma boa prática, mas aqui só para fim de curiosidade, se eu colocar aqui vários BRs, ele vai pular a quantidade de linha que você colocou. Tá? Quebrei 3 linhas, então tá aí a diferença de 3 linhas. Continuando, a gente tem aqui a tag pré, que ela vai trazer um texto pré-formatado para você. Lembra que eu falei que o que o P não pula a linha, mas o pré quebra a linha. Posso colocar aqui Alessandro espaço ou enter, né? Professor enter. Curso técnico. Esse daqui ele vai salvar a configuração que você quer. Porém, ele vai aceitar tudo que é espaço. Então, essa nossa formatação aqui, até isso aqui ele está pegando. Repara que a fonte é diferente. É um pouco diferente você trabalhar com a tag pré. Por isso que ela não é muito usual. A menos que você tenha um texto que ele não pode ser mudado a sua formatação. Outras tags que a gente pode estar utilizando para deixar mais interessante nosso... vamos falar assim, nossa página, são as tags de formatação, que não são muito utilizadas, porém vão nos auxiliar em algumas coisas. Por exemplo, quando eu quero dar ênfase aqui no Alessandro, vou vir aqui, ó, e eu vou colocar um B quando eu quero deixar ele negrito. Quando eu quero deixar professor menor, eu vou vir aqui, ó, eu vou digitar small. Lembrando, abertura e fechamento. São algumas que não possuem. Certo? E se eu quiser deixar marcado, destacado, eu posso vir aqui ou deixar em itálico, né? Para você ver. Quer ter acesso às demais tags de formatação? Está na minha apostila, certo? Você pode adquirir ela, não tem problema nenhum. Professor, caramba, você fica falando da tua apostila e tal, eu não tenho a apostila, como é que eu faço? Eu não consigo comprar agora, professor, não consigo, não dá. Sem problema, cara. W3C HTML. Você vai vir aqui, tutoriais. Porém, não vai estar tão mastigado quanto na apostila, com casos de uso, com exercício, né? Então, cara, felizmente você vai ter que lidar aqui, vai ter que fuçar a documentação, que é o comum, né, entre os programadores, entre os desenvolvedores, o que a gente faz. Aqui realmente é um curso apostilado, certo? Então tá aí. Para finalizar essa aula, que já está se estendendo bastante, eu tenho que terminar ela falando a respeito das imagens, né? Como a gente já havia falado, havia comentado. Links e imagens. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, um link, tag A. Quando eu digito A, repara que ele já me trouxe a propriedade h-reference, ou hiperlink, hipertexto reference, né? A referência de onde a gente vai clicar e vai nos levar. Eu vou colocar aqui simplesmente o Google, tá? Então, .com. Eu devo trazer aqui, como é uma página de fora, HTTP, pode ser HTTPS,
www.google.com. E eu vou colocar aqui, ó, Google aqui, certo? Então tá aí um link que você pode estar utilizando dentro da tua página. Quando você terminar, você vai voltar ao seu navegador. Tá aqui, artigos não, aula 2 aqui, F5, tá aí. Olha as ênfases que a gente deixou, né? Alessandro, negrito, professor, deixa um menor em small, curso técnico em itálico, deixa bonito, né, a página. E o nosso link Google aqui. Olha só, e a gente foi para lá. Lembra que a gente falou que existem outros atributos, por exemplo, o atributo target, que ele é o nosso alvo, vai levar para a gente ou para selfie, para a nossa própria página, ou para o blank. Então vou deixar esse aqui, ó, como blank, tá? Vou voltar para a nossa página, vou dar um F5 aqui, vou clicar. Olha o que vai acontecer? Abriu uma nova guia, mantendo a nossa guia aberta, certo? Fechado então. Mais uma referência aqui é a imagem, tá? Então, IMG. IMG ele já traz o SRC de source, que é o caminho, né? O local onde será encontrada essa imagem. De cara, eu deixei aberto aqui algumas imagens. Uma eu vou te ensinar a baixar, que vai ser essa aqui. Salvar como? Você vai pegar aqui a imagem, clica com o botão direito, abrir imagem em uma nova guia, abrir a imagem em uma nova guia, e ele vai abrir essa imagem, certo? E aí você vai clicar com o botão direito, salvar imagem como, seleciona a mesma pastinha que a gente está trabalhando, para ele ficar conhecido, né? Pode colocar como IMG1, reparem direitos autorais, tem vários sites aí que você pode estar pegando imagens que você pode estar utilizando, por exemplo, Pixabay. Tá? Então, salvei essa imagem e essa imagem eu vou manter aqui, tá? 2 exemplos. Exemplo 1. Colocando no mesmo local. Então eu tenho aqui, ó. Se eu apertar um Ctrl espaço, ele já me dá imagem que eu tenho na minha pasta. E aí facilita. Eu peguei o nome da imagem e a sua extensão. Aqui eu vou colocar imagem sobre tecnologia. Não está bem feita essa descrição, não quer dizer nada, mas é só para você ter uma ideia de como ela funciona, tá? Então tá aí. Tecnologia. Pô. Então, outra tag que a gente tem, IMG, e aí eu posso pegar um caminho absoluto, ou seja, o caminho da internet, certo? Vim aqui no Alt e colocar IMG Tech, tá? Só para você ter uma base de como ela vai funcionar. Dependendo de onde você posicionar essa imagem, é onde ela vai aparecer, né? Que ele vai uma estrutura top-down, de baixo para cima, de cima para baixo, de cima para baixo, top-down. Então eu vou deixar essa aqui embaixo, eu vou pegar essa outra, porque eu acho que vai ficar uma visibilidade um pouco mais legal, da hora. Salvei. Vou trazer aqui para você a nossa página, que eu perdi. Eu vou abrir novamente da pastinha, aula 2. Então tá aí. Olha o que aconteceu. Então tá aí. Primeira carregada aqui e a outra carregada aqui. Eu salvei? Não salvei. A primeira tá aqui. Eu peguei o link, na verdade, né? Fiz errado, fiz besteira. Ctrl X, pulei, salvei. Pronto, tá lá. Um banner aqui. Eu vou diminuir esse cara usando a técnica da propriedade com o width. O width eu vou colocar aqui 200. Bem pequenininho, né? Se eu colocar aqui 1000, vai aumentar bastante. Aí. Então você consegue entender como é que funciona todo o escopo dessa aplicação aqui, fazendo a leitura. Lembrando, a leitura ela é muito importante. Bom, com o correr dessa aula, vou deixando vocês por aqui. Se você gostou dessa aula, entendeu como é que colocam uma imagem, se serviu para alguma coisa, agregou alguma coisa no seu conhecimento, deixa esse like aí, dá essa força.
compartilha esse canal, né? Se inscreva e comenta aí embaixo o que você espera das próximas aulas ou o que ficou faltando. Me ajuda aí também. Valeu? Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.